Olá! E aí, oitavo ano? Estamos de volta aqui em mais essa aula de sustentabilidade. Pois é, gente, olha só, a gente vai continuar hoje com essa aulinha, né? Eu sou a professora Carolina, tá certo? Estamos aqui nessa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais, né? Então, vamos dar início aqui à nossa aula falando sobre o que foi que a gente viu na aula anterior, não é? Então, ó, causas da poluição hídrica, atividades industriais, lixos e efluentes de águas fecais, o tráfego marinho e o derramamento de óleo. Mas antes de começar, chamar aqui a professora Vanessa para dar um oi para vocês, né? E aí, professora, tudo bem? Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, meu pessoal aí do oitavo ano? Estamos iniciando aqui com todo o gás, viu, professora Carol? Já dei meu bom dia aqui no chat e estou aguardando a participação de vocês, né? E se vocês ainda não sabem como participar, interagir ao vivo aqui com a gente, os QR Codes vão aparecer aí na sua telinha. Você pode direcionar a câmera do seu celular, baixar o aplicativo do Educa Recife, sem gastar, né, os dados móveis do seu celular já financiado aí, né, certo, pela prefeitura, e aí interagir, participar aqui conosco, certo? Deixar comentários, tirar dúvidas, mandar um alô, mandar um beijo, que a gente sempre gosta, né, da participação de vocês. Então vamos embora, bons estudos para todas e todos. Pois é, prof. Então, gente, como a professora Vanessa já falou, né, vamos lá começar. Bons estudos, né, prof? Bons Pois estudos. é, então a gente terminou a última aula falando de derramamento de combustível. Pois é, então esse derramamento de combustível aí, ó, transporte e armazenamento do petróleo, né, e seus derivados propiciam infiltrações, né, que podem chegar às fontes de água. Então a gente vê nesse vídeo aí uma mancha preta de óleo, né, causada aí, ó, por uma infiltração, né, no barco, tá certo, no navio, e aí é bem pesado, né, porque as pessoas não estão preparadas, né, para lidar com uma situação dessa, né, sempre acham que não vai acontecer e tudo mais, mas existem boias de contenção, né, e tudo mais, mas nem sempre conseguem fazer essa retenção aí. Tanto é que a gente recebeu aqui nas nossas praias, né, do Nordeste, a gente recebeu óleo bruto, né, petróleo bruto, não foi? Há um tempo atrás, e isso prejudicou bastante aí a vida marinha, né? E também aqui no litoral, né? Na praia estava cheio, né, prof? E as pessoas se intoxicaram também, porque foram tentar ajudar, né? Fazer toda uma limpeza na praia e não sabia-se direito, mas depois viu que causava aquela coceira, né? Aquela coisa toda. Processo alérgico, né? Exatamente. Que muitas pessoas, além de, como a professora Carol colocou, né? Além de ter prejuízo para a saúde humana das pessoas ali que se mobilizaram, né? E foram ali fazer o trabalho de limpeza, né? Desse óleo que foi derramado. Também houve danos à vida marinha ali, né? E a gente sabe que só não fica naquela área ali, que aquilo ali vai para o oceano e a gente não tem nem noção da proporção, né, dessa poluição. Então, sempre ficar nessa alerta, porque de fato causa muito prejuízo ao nosso meio ambiente, enfim. Então, é uma coisa que a gente sempre está falando, batendo na tecla, né? Porque realmente é algo de fato que impacta o nosso planeta Terra como um todo, né? É isso, perfeito. E aí, só para a gente relembrar, né? A gente viu o tráfego marítimo, né, na última aula. Agora estamos retomando aí o derramamento de combustível, né, nos oceanos. Então vamos assistir um videozinho aí sobre essa questão, né, do tráfego todo, como é que acontece isso, né? E o que pode implicar, né, na vida, que pode implicar por conta desses acidentes, né? Esses acidentes aí que ocorrem no oceano. Então vamos dar uma olhadinha. Oceanos e mares que circula a maior parte das mercadorias, como matérias-primas minerais, agrícolas, produtos industrializados e até a sua capinha de celular que você importou de outro país. É pelo transporte marítimo que circula 80% da mercadoria global. Percorrer essa distância de caminhão
definitivamente ia fazer o frete ficar bem caro. E falando em frete, por mais que os oceanos sejam gigantescos, existem alguns pontos de estrangulamento que afetam essas rotas. Esses pontos são passagens estreitas e estratégicas que conectam porções dos oceanos ou mares. Alguns foram criados artificialmente, como o Canal de Suez e o Canal do Panamá. Outros são naturais, como o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, de Gibraltar, no Mediterrâneo, os estreitos turcos, na Turquia, o de Malaca, na Península da Malásia. Muita coragem de quem decide fechar essas conexões. Elas podem causar mudanças abruptas nos preços dos produtos, pois os navios precisariam fazer uma rota muito maior para chegar às áreas que esses estreitos conectam, né, Evergreen? E tem muito mais riqueza. Essas águas são ricas em micro-organismos denominados plânctons, subdivididos em zooplâncton de origem animal e fitoplâncton de origem vegetal. Esses seres microscópicos são fundamentais para a vida como conhecemos. Alguns desses micro-organismos, durante seu ciclo de vida e por meio da fotossíntese, liberam uma quantidade gigantesca de oxigênio para a atmosfera, além de capturarem toneladas e toneladas de dióxido de carbono. É por isso que falamos que são os oceanos, o pulmão do mundo, e também um grande depósito de carbono, o que ajuda no equilíbrio do efeito estufa. E se não bastasse, o acúmulo dessa matéria orgânica no fundo marinho, após milhões e milhões de anos, submetidas a maior temperatura e pressão, produz uma matéria-prima fundamental para o ser humano, o petróleo e seu associado, o gás natural. Mas tu fala, hein, professor? Calma, só um pouquinho. Os oceanos também possuem um grande potencial turístico, sobretudo em regiões costeiras, que se destacam pela beleza de suas praias. Nessas regiões, o turismo é responsável por grande parte dos empregos e movimenta significativamente a economia. Hoje, com a construção de navios cada vez maiores, a atividade de cruzeiros é um importante setor do turismo, sendo capaz de movimentar de 7 a 9 mil pessoas, incluindo os tripulantes, em um único navio. São verdadeiros hotéis flutuantes. É tanta riqueza que daria para ficar o dia inteiro falando. E ainda tem muita coisa para ser descoberta. Nós conhecemos mais sobre a superfície de Marte que sobre o fundo oceânico. Estima-se que apenas 20% foram mapeados em detalhe. E você aí pensando que o filme do Aquaman era de super-herói, mas na verdade é um documentário. Brincadeiras à parte, essa riqueza é muito disputada pelos países, mesmo que ela ainda não tenha sido totalmente descoberta ou identificada. Essa situação pode gerar alguns conflitos ou corridas, como no caso do Oceano Glacial Ártico, no hemisfério norte. Até pouco tempo, esse oceano não chamava tanta atenção, pois ele era recoberto por uma calota de gelo. Porém, devido ao aquecimento global, resultante do agravamento do efeito estufa, essa capa de gelo que recobre o Oceano Ártico tem diminuído ano após ano. Assim, a região passa a ser muito disputada devido aos recursos do subsolo marinho, como petróleo, gás natural e metais raros, além da pesca de rotas marítimas. Essa última questão pode significar uma mudança gigantesca no comércio. Se liga só, de Nova York para Tóquio, passando pelo Ártico, são 4.000 quilômetros a menos que a rota atualmente mais utilizada. A mesma coisa de Londres para Tóquio, que são 7.000 quilômetros a menos. Você se lembra do frete? Rotas mais curtas, frete mais barato. Gente, então a gente tá vendo aí, né? Vimos as rotas marítimas, né? E a gente tá vendo aí, no final do vídeo a gente percebeu o quê? Que essa história do frete, né, por conta de fechar alguns espaços, né? Então, não é legal fechar alguns espaços porque o frete vai lá para cima, porque tem que andar muitos 1.000 quilômetros aí a mais, né? Então, e tudo isso passando por vários animais, vários micro-organismos aí, né? Então, a gente viu que
a ocorrência de acidentes podem prejudicar os seres vivos que estão ali, né, na vida marinha, né, prof? Então, a gente tem até alguns exemplos em algumas cidades, né, com essas coisas, né, prof? Exatamente, a gente tem exemplos de cidades que conseguiram despoluir, né, os seus rios aí, fazendo um investimento, cidades, né, rios aqueles que eram uma preocupação ambiental ali, né, por receber dejetos, né, toda aquela poluição que a gente já trabalhou aqui em aulas, né, e que causam mau cheiro, além de poluir, né, que a gente tem Parecido com o nosso Capibaribe, que passa dentro da nossa cidade, né, prof? Exatamente, e aí tem países como França, Portugal, né, que conseguiram fazer um trabalho ali de investir nessa questão, né, de despoluir os rios e avançaram nesse sentido, né? Então é muito importante. A professora Carol, inclusive, já teve a experiência lá, o Rio Tejo, né, professora Carol? Bem famoso em Portugal, em Lisboa, e é um dos exemplos aí que conseguiu despoluir. Veja, um rio que está dentro de uma cidade super movimentada, super urbanizada, né, como Lisboa, é um fluxo muito grande de pessoas, enfim, de indústria e tudo mais, comércio, e você conseguir, né, esse avanço de despoluir o rio. Então, é algo bem importante e que esses exemplos sirvam também, né, para a gente, para a nossa realidade aqui brasileira. Porque se você vê os rios, né, do nosso Brasil como todo, a gente tem o nosso exemplo, né, o Rio Bibiribe, Capibaribe, o Rio Bibiribe quase morto, inclusive, né, se você for olhar. E o Capibaribe também, além dos rios que a gente tem, né, São Paulo mesmo, o Tietê, né, que eu não conheço São Paulo, não conheço o Tietê, mas o que eu ouço, né, falar, né, o que eu escuto é que realmente é bem poluído. Então, assim, é uma questão bem preocupante e que a gente pode, né, trazendo investimento, políticas públicas, políticas urbanas, para que a gente possa realmente tratar dessa situação aí da poluição hídrica. Pois é. Voltando à questão do Rio Tejo, né, a professora Vanessa falou, eu morei um tempinho lá e eu morava até próximo do rio. E passa por pontos turísticos, né, da cidade. O rio está ali a todo momento. Então, já pensou você ir para um ponto turístico de uma cidade que você está visitando e aquele rio trazendo aquele mau cheiro, né? Fora o visual também, né, pessoal, com os resíduos sólidos ali largados no rio, né? Essa questão, né, da poluição hídrica e principalmente essa situação que a gente está colocando, né, dos rios que atravessam algumas cidades, né, rios urbanos, é preocupante porque, além de toda essa problemática que a gente está abordando aqui na aula, né, vem falando sobre isso, tem esse ponto também turístico, né, professora Carol, que impacta também, e aí, consequentemente, impacta na economia do local. Outra questão aqui que faz refletir é a questão da mobilidade, inclusive urbana, porque esses rios também poderiam servir como transportes ali fluviais e tudo. Lá serve, eu andei né? Pois é, e aí também já é um outro ponto que a gente pode puxar esse gancho, né? Que a gente precisa pensar na mobilidade urbana. A gente sofre aí, né, com a questão do meio de transporte, o trânsito, né, o estresse todo que a gente vivencia nas grandes cidades, e esses rios poderiam nos beneficiar nesse sentido, né, de existir um transporte fluvial para que a gente possa se mobilizar, né, para que a gente possa se mover dentro, né, circular dentro da cidade de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, né? Sem tanto estresse aí do trânsito e tudo mais. Vou dizer, viu? É bem legal, assim, eu me sentia muito bem. Eu imagino, viu? Porque eu adoro andar naqueles barquinhos e tudo mais, eu acho que seria uma ótima opção. Um passeiozinho de catamarã já é gostoso, né? Imagina você poder se movimentar mas aí, na com cidade. mau cheiro e cheio de plástico o rio, fica complicado, né? Fica complicado, isso é verdade. Então, a gente está vendo aí, né, impacto negativo no meio ambiente, na saúde das pessoas e também na economia global, né? Então, um rio poluído, ele não vai trazer nada de bom, né? Essa história mesmo do turismo que a professora estava falando, né? O turismo, ele chama o quê? Ele chama dinheiro, ele chama emprego, né?
Então, se uma cidade vai perdendo o seu potencial turístico, ela vai perdendo também dinheiro e vai perdendo também a oferta de empregos, inclusive informais, não só formais, né? Sim. Os empregos informais também, que não tem carteira assinada, mas que ajuda o trabalhador, né, a manter a sua renda, né, e tudo mais, tá certo? Então, a poluição da água, quais são os impactos, né? Impacto na biodiversidade, né? A destruição aí da biodiversidade, né? A sujeira, como a gente viu, ela pode causar a eutrofização da água, e isso causa, por consequência, mortes, né? Dos micro-organismos, dos animais maiores, tá certo? Extinção de espécies, perfeito. Porque se aquela espécie for daquele ambiente somente, né? Então a probabilidade dela se extinguir é muito grande, né? O famoso endêmico, né? A espécie endêmica é aquela que pertence àquele local, tá certo, gente? Então, se uma espécie for endêmica daquele rio, ela pode vir, né, à extinção. Poluição aí, né, da cadeia alimentar. Então a gente sabe, a gente até falou um dia desse, não foi, professora Vanessa, sobre os animais filtradores. Eu acredito que tenha sido na última aula, no finalzinho da aula, eu falei, né, sobre os animais filtradores. Todo mundo gosta de um marisco, né? Uma sim. coisinha, outra, aí é um sururuzinho, não sei o quê. Mas são animais filtradores. Se eles estão ali naquele ambiente poluído, eles vão se alimentar da poluição e, por consequência, podem passar para a gente, né? Então, a cadeia alimentar ali está toda poluída, né? Escassez de água potável. Eita, meu Deus. Porque a gente retira de onde a nossa água potável, hein, pessoal? A gente retira dos rios, né, dos mananciais de água doce. Então, se a gente polui os mananciais de água doce, né, os rios, lagos e tudo mais, a gente vai ficar com menos água potável ainda, né? Porque a gente não vai ter de onde tirar. Vai tirar, mas às vezes, né, também não... Aquela água, será que aquela água chega boa pra gente, né? Vai para a estação de tratamento, mas muitas vezes a estação de tratamento necessita de algumas adaptações, e aí naquela cidade não vai ter aquela adaptação que precisa, que é necessária para retirar toda a sujeira, né? É bem complicado isso aí, viu? Então, escassez de água potável. E mortalidade infantil, por consequência. Inclusive, nessa questão aí dessa água que chega poluída, teve até a cólera, né? Que a gente pode citar aí como uma doença justamente dessa água poluída. Teve uma época que a cólera estava danada, bombando, né? E graças a Deus diminuiu, né? Porque a cólera é uma doença de água contaminada. Então, se a gente tem água contaminada para todo lado, a população vai ficar super exposta a esse micro-organismo, né, do Vibrio cólera, né? E doenças, né, como a gente falou, a mortalidade infantil, ela vem, né, em decorrência de doenças também, mas doenças não acometem só as crianças, né, os adultos também, e aí dessa forma retira o indivíduo, né, do seu trabalho e tudo mais, né, por conta de doença, enche os hospitais, né, com as pessoas doentes. Então, é toda uma questão aí ruim. Então, as consequências, né? Perda dos recursos hídricos para consumo, eutrofização da água, né? Que a gente já falou, olha só, dá para ver bem mesmo, né? Essa concentração de micro-organismos na superfície da água. Então, se liga aí, gente, ó, nos mares e oceanos também há muita poluição gerada tanto pelo destino indevido do lixo em práticas turísticas e de lazer nos ambientes litorâneos, quanto, em alguns casos, pelo derramamento de petróleo, que é de difícil controle. Então, isso aí é um apanhado, né, do que a gente já viu, né? Tanto a poluição chega a partir dos centros urbanos, pelos rios, né, até os oceanos e mares, quanto também por esse tráfego marítimo aí, esses navios todos os dias levando e trazendo produtos, eles arriscam aí a jorrar, né, petróleo e outros materiais nos oceanos, tá? E aí temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Temos 17 objetivos aí. Dentre eles, olha só, a gente pode achar aí, prof, alguns objetivos que estão relacionados com a água, né? Uma aí é água potável e saneamento, que é o número 6. Tem um 13, que eu acho super interessante, porque tem a ver com tudo que a gente fala, né? Que é a ação
contra a mudança global do clima, né, que é super importante. E temos o 14, que é vida na água. Está totalmente relacionado com o nosso assunto aqui, né? Então, esses objetivos, o que é que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? São um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade, né? Pois é, então esses objetivos são super importantes, eles estão aí atrelados à Agenda 2030, né? Até 2030 tem que se resolver várias coisas, né, prof? Exatamente. Vários países se comprometeram aí, né? Então essa Agenda 2030, ela inclui o quê, professora? Metas, né, norteadores, perspectivas definidas pela ONU, para a gente atingir aí essa qualidade de vida, né, para todo mundo, sem comprometer o nosso meio ambiente e as gerações futuras, porque muitas vezes esquece-se que virão outras pessoas, né, e essas pessoas precisam chegar no nosso planetinha e ele tá direitinho, né, é aquela coisa, entrou num ambiente, deixe ele como você encontrou, né, não deixe ele bagunçado, né, então aquela coisa que a gente aprende em casa, né? Aí a mãe vai lá e, menino, você, né, bagunçou tudo, né, gente? Você já deve ter ouvido, né, a mamãe lá, vai arrumar o quarto, vai não sei o quê, tem que deixar tudo bonitinho. Do mesmo jeito a gente aqui no nosso planeta, né? Temos que cuidar bem dele, tá? Então esse compromisso todo aí foi assumido, por 193 países membros da ONU, incluindo o nosso país, tá? É um compromisso super importante. Eu trouxe até alguns, né, algumas propostas, né, e tudo mais, que foram determinadas para esse objetivo de número 14, vida na água. Então, esse objetivo 14, ele está relacionado com o quê, prof? Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E por que eu estou trazendo aqui essa parte de oceanos? Porque a gente fala muito mais nos rios, né, que são de água doce e tudo mais. Mas os mares também são super importantes para a dinâmica do planeta inteiro, né? Então, se os nossos rios estão sujos por nossa causa, por consequência, os oceanos também. Então, no 14.1, olha só essa proposição. Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e poluição por nutrientes. Porque a poluição por nutriente, ela vai causar eutrofização, é aquela história toda, né? Que a gente já falou, já mostramos em vídeo, que é super importante aí. Então, até 2025, a gente tem muito tempo, prof? Tem muito não, viu? Não tem muito tempo não. E é importante a gente também chamar a atenção, professora Carol, porque quando a gente está colocando nessas problemáticas, é importante que a gente entenda, né? Veja que existe essa questão e a gente se engajar. Né? Porque quando a gente não entende, né, não sabe dos problemas ambientais, sociais, socioambientais, né, que ocorrem na nossa cidade, no nosso país, no planeta, né, a nível global, a gente também fica sem saber para onde ir, né, o que é que almeja, né, o que é que deseja para o nosso futuro. Então, se a gente está, né, vivendo essa crise ambiental toda, que a gente conversa, fala aqui nas nossas aulas, né, é importante que a gente reconheça, veja que existem esses problemas e a gente tentar se engajar, porque é urgente, né, a gente tentar transformar, mudar, né, esse cenário que está aí, que não está legal, a gente está tendo prejuízos diante disso, né, e a gente não só garantir para essa geração, né, nossa, como as futuras. E vocês, né, enquanto jovens, adolescentes, é importante, né, estar se mobilizando, se engajando sobre isso, porque é nesse processo mesmo de conhecer que a gente pode transformar, né? Sim. Só no conhecimento é que a gente transforma, porque quando a gente não conhece, né, fica difícil e mais fácil da gente também, né, ser manipulado, né? Então é importante, o conhecimento tem força, tem poder. E é importante que a gente saiba, né, que a gente fique sabido mesmo, conhecedor, para que a gente possa mudar alguma coisa.
Porque sem conhecimento a gente não tem como fazer nada, né? A gente não sabe para onde ir, não sabe como agir, né? É isso que a professora Vanessa está passando aqui pra gente. Então, mas esse aí, vamos ver mais essa proposição? Olha só, então, 14.3, né? Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis. Olha só, esse videozinho tá mostrando aí um coral morrendo, tá? Tá em câmera mais aceleradinha, né? Então, tá mostrando aí o branqueamento do coral, tá? Por conta da acidificação do oceano. E o CO2 ali, ó, embaixo na figura, mostrando aí o gás carbônico, né? Em grande quantidade na água. Então, gente, é um perigo muito grande para esses ecossistemas marinhos costeiros, né? Tem muito coral também na costa, né? E em vários locais a água também esquentando por conta do aquecimento global e tudo mais. Tudo isso aí dificultando a vida marinha e diminuindo a diversidade, né, dessas espécies. Pois é, prof. Estamos chegando no final, hein, prof? Oh, que pena, no instante passou. Foi. Rapidinho, né? Rapidinho. Um beijo, meus amores. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Pois é, gente. Fiquem ligados aí. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. A gente está aqui por vocês, para vocês, tá certo? Tirem suas dúvidas também com o seu professor da sua escola de origem. Super importante aí essa interação de vocês. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.